Olá, Jorge, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos estudar os circuitos ressonantes em paralelo com elevado fator de qualidade e ver como essa característica simplifica bastante a nossa análise. Em geral, quando nós começamos a estudar os circuitos ressonantes, nós temos um pouquinho mais de dificuldade de analisar circuitos ressonantes em paralelo do que os em série, né? Bom, mas como nós vamos ver, né, na prática, o fator de qualidade do filtro ele é predominantemente dependente ali do fator de qualidade do indutor. E como normalmente os indutores têm um fator de qualidade bastante elevado, isso torna então que o fator de qualidade geral dos circuitos ressonantes tende a ser também bastante elevado, tá? Então isso vai facilitar bastante a nossa análise porque algumas aproximações podem ser feitas nesses casos. Vamos ver elas então. Tomando o circuito da figura 1, que já estudamos lá na aula 138 como referência para essa aula, vimos que para converter a reatância indutiva em série com a resistência do indutor, pode ser convertida conforme a expressão 2. Ainda podemos fazer algumas manipulações para escrever ela para que a reatância equivalente seja expressa na forma dependente do fator de qualidade. Então observe aí que se fizermos com que o fator de qualidade seja elevado, ou seja, maior ou igual a 10, isso fará com que o valor desse termo será um valor muito pequeno, né? Podendo ser até ignorado. Assim podemos considerar que a reatância equivalente possa ser a própria reatância do indutor. Ainda, a condição de ressonância é simplificada para a condição de reatância indutiva igual a reatância capacitiva. Essa é a nossa primeira aproximação para o circuito com alto fator de qualidade. Agora vamos falar sobre a frequência de ressonância na condição de fator de potência unitário, expresso ali na equação 5, conforme nós estudamos lá na aula 138 também, né? Bom, vamos escrever então o fator ali RL ao quadrado vezes a capacitância dividido pela indutância dessa equação em função do fator de qualidade. Quando nós multiplicamos a razão do denominador pela velocidade angular, escrevemos a indutância e a capacitância como reatâncias. Considerando que a reatância indutiva e a capacitiva são iguais na ressonância, podemos trocar a reatância capacitiva pela indutiva e, por fim, substituir pelo fator de qualidade do indutor apenas. Dessa forma, nós temos que a frequência de ressonância para o fator de potência unitário da equação 5 reescrita aí conforme a equação 6, quando o fator de qualidade for, então, maior ou igual a 10. Pois, nesse caso, o argumento da raiz quadrada tende a 1. Então, nós podemos considerar que a frequência de ressonância de fator de potência unitário como muito próxima da forma que calculamos para a frequência de ressonância de circuitos em série. Então, vamos analisar a frequência de ressonância agora na máxima impedância a partir da equação 8. Como nós vimos na análise anterior ali, pessoal, a resistência série do indutor ao quadrado vezes C dividido por L, esse termo ali, é equivalente a 1 sobre o fator de qualidade do indutor ao quadrado. Quando o fator de qualidade do indutor, então, é maior ou igual a 10, certo? Então, o resultado ali é a expressão 9. Com isso, nós temos que a frequência de ressonância de máxima impedância se aproxima, mais uma vez, da forma como nós calculamos a frequência de ressonância de circuitos em série. Agora vamos analisar a resistência equivalente em paralelo do circuito ressonante a partir da equação que nós estudamos na aula 139, reproduzida aqui na equação 1, que nós vimos no começo da aula, Então, multiplicando pela resistência série do indutor, obtemos a resistência equivalente dependente do fator de qualidade do indutor. Se o fator de qualidade for maior ou igual a 10, temos então a expressão 10. Então, substituindo o fator de qualidade do indutor na expressão 10, obtemos a resistência em paralelo em termos da indutância, da capacitância e da resistência série do indutor. E agora, pessoal, nós temos que a impedância total na ressonância, dadas as aproximações feitas até agora, é definida na expressão 12. Então, para uma fonte ideal, ou seja, com resistência interna infinita ou ainda de resistência interna muito maior do que a resistência em paralelo, RP ali, pessoal, nós temos então que a equação se reduz ao fator de qualidade do indutor ao quadrado vezes a resistência série do indutor.
Como podemos presumir, né, o fator de qualidade do circuito ressonante é também simplificado a partir da expressão 14, que é uma reprodução do que estudamos lá na aula 140. Temos que a resistência interna da fonte influencia no valor do fator de qualidade e na forma da curva de ressonância. Se mais uma vez considerarmos que a resistência interna da fonte como infinita, ou que ela é muito maior do que a resistência em paralelo ali, RP, o fator de qualidade pode ser reescrito como simplesmente o fator de qualidade do indutor, conforme a expressão 15, que é a base de todo o estudo dessa aula, né? A largura de banda definida em termos da frequência de ressonância para o fator de potência unitário é expresso na equação 16, né? Então, substituindo ali o fator de qualidade, conforme estudamos na aula 140, e fazendo algumas manipulações algébricas aí, podemos escrever a largura de banda conforme a expressão 17. Então, se consideramos que a resistência interna da fonte como infinita, temos a equação 18, que é bastante simples aí para cálculo nessas condições, né? Agora, a análise é feita para as correntes no indutor e no capacitor, né? Então, para isso, vamos tomar o circuito da figura 3 como referência para essa análise, beleza? Então, conforme já estudamos, né, a impedância total assume o valor do produto do fator de qualidade do indutor ao quadrado e da resistência série do indutor. Assim, então, nós temos essa expressão para a tensão no circuito. Então, a tensão no capacitor é igual ao do indutor, é igual ao do resistor, né, pessoal? Porque dispositivos em paralelo têm ali a mesma tensão. A intensidade da corrente do capacitor pode ser obtida ali simplesmente aplicando a lei de Ohm. Então, considerando que a reatância capacitiva e indutiva são iguais e que o fator de qualidade do indutor é maior ou igual a 10, obtemos ali a expressão 19, que mostra que a corrente é o fator de qualidade do indutor vezes a magnitude da corrente que entra no circuito ressonante em paralelo. Então tome cuidado com circuitos onde o fator de qualidade é muito elevado, pois a corrente nos elementos reativos também será elevada. Isso também é válido ali para o caso da corrente no indutor, né, conforme temos a expressão 20. Se vocês lembram lá dos estudos dos circuitos em série, nós tínhamos algo dual lá, né, para as tensões nos indutores e nos capacitores, né, na condição de ressonância, né? Lá nos circuitos sérios nós tínhamos tensões elevadas nos elementos reativos, né, na condição de ressonância, e aqui no circuito ressonante em paralelo nós temos correntes elevadas na condição de ressonância. Ao longo do tempo, conforme vocês forem adquirindo experiência prática, vocês vão ver ali, pessoal, que nem sempre um fator de qualidade precisa ser maior ou igual a 10 para ser considerado elevado, principalmente nos circuitos ressonantes em paralelo, tá? O fator de qualidade um pouco menor também é possível ser utilizado, conforme vocês vão ver aí na prática, tá? Logicamente, né, pessoal, a gente vai ter melhor aproximação quanto maior for o fator de qualidade. Mas isso ao longo do tempo, conforme a experiência de vocês aí for aumentando, né, vocês vão ter mais noção disso no dia a dia, tá? Bom, então se esse vídeo te ajudou aí nos estudos, deixe seu like e verifique se você está inscrito no canal, né? Fique à vontade para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão na área de comentários. Forte abraço e até logo!